Alô, bom dia. Meu nome é Otiniel Fernandes, sou aluno de filosofia, quinto semestre, e estou realizando um trabalho sobre filosofia do direito, né? Eu vou falar sobre a influência da teoria marxista na filosofia do direito a partir do texto de Alisson Mascaro. Mais especificamente, ao seu livro Filosofia do Direito, capítulo 1 e 2. Né? O que a gente vai falar? Nós vamos introduzir o pensamento marxista, descrever o período histórico onde essa teoria ela foi formulada, qual a importância dela para a história, né? E compreender como a filosofia marxista ela redefine a filosofia do direito, como que ela introduz o conceito de praxis na filosofia, como que ela relaciona o direito com o capitalismo, as estruturas sociais e econômicas da sociedade, e como diferenciar a filosofia ou o direito conservador do direito crítico influenciado pelo pensamento de Marx. Então a gente vai começar a nossa aula. Talvez seja adequado começar por uma contextualização histórica do pensamento marxista e do desenvolvimento da teoria. O marxismo ele surge na Europa no século XIX, em plenos processos de revolução industrial, né? A sociedade deixava de ser uma sociedade feudal para se tornar industrializada, né? Ao desenvolvimento de novas técnicas, ao desenvolvimento de novas tecnologias que permitem a produção de determinados objetos, produtos em larga escala. E há necessidade também de um mercado consumidor, né? Isso depois da Revolução Burguesa, né? Onde a sociedade agora é administrada por esses pequenos proprietários que se tornam grandes proprietários ao alçarem poder político na sociedade. Lembrando que nesse período também havia uma quantidade muito significativa de pessoas que moravam na zona rural, mas que, por algumas decisões políticas administradas pelo Estado burguês, essas pessoas vão perdendo gradativamente suas terras, logo perdendo a sua fonte de subsistência, de sobrevivência, seu estilo de vida, e muitas pessoas migram do interior, das zonas rurais, para as cidades, né? E nas cidades há a instalação de grandes fábricas que produzem diversos tipos de produtos, com a necessidade, claro, de um mercado consumidor. Então, durante esses processos sociais, essas mudanças sociais, Marx observa a sociedade e percebe que existia um grande contingente de trabalhadores, na época chamada de proletariado, né? Proletariado, aqueles que possuem prole, que fazem prole, talvez a única riqueza do trabalhador, não é mesmo? A sua prole. E o proletariado, né, sendo extremamente subjugado e explorado, submetido a horas extenuantes de trabalho, inclusive as mulheres, inclusive as crianças, e vivendo uma vida paupérrima, de vários limites, de várias dificuldades. E enquanto isso, de forma contraditória, os capitalistas, os donos dos meios de produção, das fábricas, enriquecendo de forma exacerbante e alçando cada vez mais poder político, a ponto de criarem aparatos institucionais a partir
dessas desigualdades de classe que preservem o modelo de produção capitalista, a noção de propriedade privada dos meios de produção e uma série de outros aparatos que visam fazer a manutenção desse sistema que é benéfico, muito benéfico para aqueles que detêm poder econômico. Então, Marx vai notando essas contradições, vai se inquietando, né? E assim, Marx tinha uma carreira acadêmica, era um acadêmico, estava lá na universidade e já tinha bebido ao longo de sua vida de algumas fontes filosóficas que fizeram uma parte importante na produção da sua crítica ao capitalismo, né? Marx lia Adam Smith, que teorizava sobre a economia do ponto de vista liberal. David Ricardo, né, também influencia o pensamento de Marx. E também o socialismo utópico, né, de pensadores como Saint-Simon, Fourier, tal como o materialismo mecanicista de Feuerbach. E, claro, ao pensamento de Hegel. Então, esse acúmulo de conhecimento teórico vai produzindo na consciência de Marx, junto com seu contato com a realidade nua e crua do proletariado, indagações sobre como esse sistema funciona e como ele esconde de forma muito bem elaborada os seus diversos níveis de opressão. Então, assim, na produção teórica de Marx, ele escreve criticando o idealismo alemão, que, através da influência de Hegel, acreditava que a história ela era guiada ou movimentada ou direcionada pelo avanço do espírito humano e que esse avanço do espírito humano se movimentava através de constantes contradições e resolução dessas contradições, que Hegel vai chamar de dialética, e que a atual forma da sociedade capitalista, administrada pelo Estado burguês, correspondia a uma etapa muito avançada dessa espécie de evolução do pensamento humano. Marx vai criticar essa ideia e vai dizer assim, não, vocês estão viajando, né? Não existe nenhum espírito humano guiando as transformações sociais. Na verdade, as transformações sociais, elas acontecem devido às contradições de classe social, de grupos sociais que são oprimidos pelas estruturas sociais e grupos sociais que o oprimem e que lucram muito com isso, né? Que se beneficiam muito disso. E são essas contradições que movimentam a história da humanidade e, inclusive, a sociedade capitalista é produto dessas contradições de classe, né? E no capitalismo nós temos duas classes: a burguesia, aqueles que detêm os meios de produção, e o proletariado, aqueles que foram despossuídos de suas riquezas, de seus meios de subsistência e tiveram que se submeter ao trabalho assalariado para sobreviverem. Então, Marx faz uma crítica materialista ao pensamento de Hegel, dizendo: não são as ideias que promovem transformações do mundo e influenciam a forma como as pessoas vão entender a vida e a realidade. São as condições materiais de produção e reprodução da vida
que fomentam determinadas disposições de espírito, que fomentam determinadas disposições ideológicas e que moldam os homens a seu sabor, digamos assim. Marx também vai entender que há uma dialética revolucionária acontecendo nessa sociedade de classes e que o proletariado seria a classe revolucionária, aqueles que em um determinado estágio do capitalismo iriam tomar consciência de seu nível de opressão e iriam produzir novamente uma revolução que criaria, por sua vez, uma sociedade sem classes sociais, sem a exploração do homem sobre o homem. E esse despertar da consciência, digamos assim, seria fomentado pela obsolescência do sistema de produção. As formas de produzir e reproduzir a vida estariam fadadas no capitalismo ao fracasso, ao esgotamento. E isso geraria, por sua vez, outra sociedade de forma dialética. Então Marx também vai recusar a noção de determinismo materialista. Para ele, embora os homens fossem forjados ao longo de processos históricos de contradição e luta de classes, ainda havia uma instância humana responsável pela tomada de decisão, pelo engajamento social, e seria através dessa tomada de decisão, desse engajamento social na transformação da realidade material, que qualquer mudança social poderia acontecer. Na filosofia ou no pensamento político de Marx, há também um rompimento, né, da ideia ou da separação entre a ideia e o corpo humano, né, entre a parte intelectual do homem e sua parte física, entre o trabalho intelectual e o trabalho manual. Né. Para Marx, a noção de prática, de praxis, e a filosofia revolucionária, ela iria dar vazão à prática revolucionária. De uma forma mais simples, talvez, não adianta a gente interpretar o mundo, os filósofos já fizeram isso. O importante é a gente alterar as condições materiais que nós estamos submetidos como classe trabalhadora. E esse é o marxismo. É uma tentativa constante de ler a realidade a partir de uma perspectiva materialista, se atentando para os movimentos históricos, se atentando para os movimentos econômicos, estruturais da sociedade e lendo os fenômenos sociais a partir disso, a fim de alterar a realidade com engajamento social. Diante desses elementos, nós vamos discutir um pouquinho agora sobre a influência desse pensamento na filosofia do direito, a partir do texto do Mascaro. Mascaro vai dizer que o marxismo ele vai fazer uma crítica, né, às noções dominantes do direito, porque para Marx o direito ele não é um acúmulo de regras, de ideias que pairam sobre a nossa cabeça como herança de um passado idílico em que o homem conseguiu determinado tipo de ascensão espiritual e conseguiu distinguir as verdades do universo, entendendo aquilo que é certo ou que é errado, que é justo ou que é injusto. Marx vai criticar essa ideia, dizendo que nós não recebemos nada do céu, né? Não existe nenhum conceito de bem, de verdade, de justiça, que não seja produzido pelo mundo dos homens
e pelas contradições de classe, pelas lutas de classe. E que todo pensamento ele está localizado dentro de um tempo específico e dentro de um determinado período histórico, e por isso fadado ao esgotamento, né? Marx também vai criticar a ideia de que é possível ter um nível rigoroso de objetividade quando falamos de justiça, e que esta objetividade ela não está fundamentada nos processos históricos e sociais, né? É um tipo de objetividade cientificista que já parte de determinados pressupostos e, através deles, tenta ler a realidade. Por exemplo, a gente tem o Estado burguês. Aí o Estado burguês formula lá leis para preservar o status quo. A partir dessa perspectiva cientificista, positivista, qual que é a função do direito? A função do direito é ler essas leis de forma objetiva, de forma neutra, e aplicar essas leis no mundo real, né, sem se atentar para qualquer tipo de contradição. Não está em questão a sociedade que produz essas leis. Outra noção de direito que Marx vai criticar é a razão iluminista, né, herança aí dos movimentos liberais, que são propriamente movimentos de cunho burguês, que também já partem do pressuposto de que todos os seres humanos são iguais, todos os seres humanos estão em condições iguais de liberdade, por isso podem tomar escolhas de forma livre, e a partir dessa liberdade abstrata nós avaliamos aquilo que é certo, aquilo que é errado, sem entender que há contradições sociais que promovem desigualdades estruturais que tornam impossível comparar um ser humano com o outro, porque eles estão em condições completamente distintas. Então Marx vai criticar essa noção de direito também. O que Marx faz com essa crítica e que pensamentos que ele desenvolve a partir disso? Ele vai criticar o direito, como eu já disse, por não observar os processos históricos e materiais que fomentam determinadas disposições, determinados dispositivos sociais, determinados movimentos sociais, determinadas ações coletivas ou individuais. Essa é uma crítica que Marx traz ao direito conservador. Outra coisa interessante que Marx vai trazer e que estão presentes nesses dois capítulos: Marx não vai separar o direito, essa noção que nós temos de direito, do sistema de produção capitalista e das estruturas sociais que produziram essa noção de direito. Então, para Marx, o direito que nós conhecemos é o direito burguês e que tem objetivos muito claros dentro de uma sociedade de classes, que é manter o controle sobre a classe trabalhadora e, principalmente, manter a noção de propriedade privada. É através da noção de propriedade privada que todo o aparato jurídico vai se desenvolver, a fim de conservar essa forma social. E o Estado, por sua vez, também não seria neutro. O Estado, o Estado seria o balcão de negócios da burguesia e visaria ser uma espécie de dispositivo político autorizado socialmente para realizar a manutenção do capitalismo. Essa é a crítica que Marx vai trazer ao direito conservador, ao direito burguês. Então, Marx vai entender o direito como um produto histórico, né? E vai pensar esse tipo de direito como também datado historicamente.
Então, assim como o capitalismo ele está fadado à sua superação, a crítica de Marx também enfoca uma espécie de futuro. Ele sempre olha para o que a sociedade ela pode se tornar. Ele direciona, através da teoria, a nossa consciência a possibilidades reais de transformação que ainda não vieram, mas que através do nosso movimento podem vir. É a conexão entre a teoria e a prática, a praxis revolucionária. Então essas são, assim, de forma bem superficial, algumas críticas que Marx vai trazer à noção de direito burguês. E é isso, ficamos por aqui. Então, nessa aula, para concluir, a gente aprendeu um pouco da contextualização histórica do desenvolvimento do pensamento de Marx, né? Compreendemos as contribuições que ele faz à filosofia do direito e as críticas que faz ao sistema de produção capitalista, nos convidando à praxis.